falando sobre missão, a Igreja Adventista é uma igreja que tem um foco missional, né, muito, muito grande. Eu tive o privilégio, né, nasci num berço, no lar adventista, eu pude ver isso, sempre teve no meu DNA isso. Quando eu tinha 15 anos de idade, a minha família fez uma transição para uma outra igreja, uma outra denominação, passei um período fora, e depois de muitos anos eu regressei para a igreja, agora praticamente vai fazer 2 anos ainda que nós estamos nessa fase de reengatinhar novamente aí, mas observando, aprendendo novamente muita coisa, e a gente percebe que o DNA missionário da Igreja Adventista, ele não diminuiu, né? Em todos esses anos, eu percebo que cada vez mais essa preocupação, esse foco na missão adventista continua. Só que tem muitas pessoas críticas, até às vezes dentro da própria instituição, pastor, que dizem assim, olha, mas a igreja está gastando demais, está envolvendo demais com projetos missionários. Eu não sei se é impressão minha, mas a igreja realmente está, parece que fazendo a leitura do tempo que nós estamos vivendo e sim canalizando mais recursos. Inclusive agora nós estamos no meio de um período já para começar o Impacto Esperança, que vai ser algo inédito, né? Aí o pastor está mostrando o livro, desta vez vai ser com um grande conflito, vai ser entregue no mundo todo, milhões e milhões de cópias, talvez chegando perto aí de 1 bilhão de cópias, não é? E aí eu ouvi em redes sociais, logo no início, quando foi anunciado, alguns críticos, né, até pessoas de certa posição dentro da instituição, ou que já tiveram certa posição, falando assim, olha, a igreja deveria investir o dinheiro em causas sociais, né? E outros dizem assim, olha, o Espírito Santo vai ser a chuva serôdia que vai concluir a obra, não tem necessidade de fazer tudo isso. Como é que você encara isso, pastor? O que você diria para pessoas que estão com dúvida, né? Se a igreja deve ou não canalizar agora, nesses últimos dias, todo o seu esforço para concluir a missão? Irmão Marcos, eu poderia dizer tantas coisas sobre isso, tantas coisas, né? Eu vou tentar aqui na essência. Em primeiro lugar, missão não é só para alcançar o mundo, é para manter você no trilho também, né? Deus poderia ter encarregado, vou falar uma coisa que é tão óbvia que todo mundo fala, né? Deus poderia ter encarregado os anjos de pregar o evangelho, e seria muito mais rápido e eficiente. Sim, mas ele disse, vão e preguem a todo mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou para os discípulos isso, para seres humanos. Porque Deus sabe que quando nós nos envolvemos na missão, nós permanecemos no trilho. Não é salvação pelas obras, né? Todo adventista sabe disso, que você não é salvo porque guarda o sábado, porque devolve o dízimo, ou porque prega o evangelho. Não, é uma resposta de amor. Eu disse há pouco, né, quem de graça recebeu, de graça deve dar. Um dia o evangelho me alcançou. Eu louvo a Deus porque o Vanderlei Hicking, aquele então jovem no ensino médio, ele não ficou na sua zona de conforto pensando assim, Deus vai alcançá-lo de qualquer jeito, ou não precisamos pregar, né? A chuva serôdia vai fazer a obra. Eu estaria, talvez, Deus tem suas formas de nos alcançar, né? Mas talvez eu tivesse que esperar mais alguns anos para conhecer essa mensagem maravilhosa. Eu louvo a Deus porque esse jovem não pensou, como alguns hoje pensam, que não se deve investir em missão. Graças a Deus, lá nos anos 90, fim dos anos 80, irmãos visionários deram ofertas para que fossem impressos estudos bíblicos. Eu estudei inicialmente aquele seminário Revelações do Apocalipse, né, que era um caderninho, uma pastinha bonitinha, assim, com as folhinhas, né, tudo muito bem feito. E eu como gosto de design, né, também, para mim, coisas bonitas chamam a minha atenção, né? Bonitas capas, material bem feito, aquilo me prendeu. Louvado seja Deus, porque irmãos daquele tempo deram ofertas e trabalharam nesses conteúdos para que eles pudessem alcançar pessoas, entre elas eu, né? Eu louvo a Deus porque pessoas têm tido o mesmo espírito ao longo do tempo. E por isso a Igreja Adventista é uma igreja mundial que está alcançando pessoas em várias partes do planeta, em quase todos os países, porque tem irmãos e irmãs que pensam de forma missional, pensam no outro. Missão, para mim, Marcos, é a melhor demonstração de falta de egoísmo, na verdade, né? De não ter egoísmo, porque você está se desprendendo, né? Eu tenho... não vou contar isso, não é... Por favor, não entenda como nenhum tipo de exaltação, nada disso, mas eu quero que sirva como exemplo, né? Eu tenho 2 classes bíblicas virtuais na semana e 2 estudos bíblicos também presenciais nos fins de semana.
Evito fazer isso aos sábados. Não está errado fazer isso aos sábados, né? Mas sábado tento dedicar mais para a família ou para visitar igrejas, né? Pregar, fazer palestras. Então, o tempo que eu dedico para Deus na semana é a minha oferta, né? Não é o dízimo. O dízimo, o sábado é o dízimo. O tempo que eu dou para Deus na semana, que é o meu tempo, é a minha oferta. Eu confesso para você, Marcos, que às vezes eu estou cansado do meu trabalho, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa à noite, eu queria talvez relaxar, fazer uma outra coisa, mas eu tenho aquele compromisso ali. Então, eu vou lá, dou meu estudo bíblico e eu saio revigorado. Quantas vezes aconteceu isso? De eu terminar o estudo bíblico ali com aquelas pessoas, às vezes 1 hora e meia de estudos, e eu saio feliz, revigorado espiritualmente, porque eu vi o Espírito Santo trabalhando na vida de pessoas. Eu batizei 2 pessoas ano passado com o estudo bíblico virtual, e batizei 2 agora, há uma semana, lá em Limeira, também com estudos que eu dei virtualmente. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que você ver uma pessoa se entregar para Jesus e, no caso, né, dos pastores, poder batizá-las, né? É uma coisa maravilhosa. Então, a missão não é só para alcançar pessoas, é para alcançar você também. É para manter você vibrante, né, no evangelho. Você se envolve com as pessoas, né? Sabe, Marcos, uma coisa que me deixa triste é que o inimigo, ele tem anulado o espírito missionário em algumas pessoas com ideologias do momento. Eu conversava um tempo atrás com um jovem que foi contaminado com certas ideias progressistas, e quando eu mencionei a coisa do estudo bíblico, ele falou assim, não, mas isso aí é uma espécie de colonização da mente das pessoas. É um tipo de colonialismo. Eu fiquei abismado. Eu falei, amigo, acho que você não entendeu ou nunca ministrou um estudo bíblico de verdade. Porque eu nunca forço nada a ninguém. Na minha classe de estudos bíblicos ali tem ex-espírita, tinha católico, evangélico, sem religião. Ninguém está ali obrigado, forçado. E eu sempre compartilho aquilo que eu aprendi. O que eu tenho de mais precioso que é Jesus, eu quero compartilhar com as pessoas. Se isso é colonialismo, olha, eu não entendo o que é colonizar, então, porque colonialismo é forçado, é uma coisa de ocupação. Eu estou pregando o evangelho, obedecendo uma ordem de Cristo. Então veja como o inimigo vai minando o pensamento das pessoas a ponto de chegar a um absurdo de pensar que dar estudo bíblico é promover um colonialismo, né? Quando é uma partilha. Quando você se envolve numa vida, por exemplo, você está dando estudo para um casal, para jovens, você não vai só dar o estudo bíblico, você vai se envolver nas vivências deles, nos seus dramas, você acaba ajudando de outras muitas formas, às vezes até com comida mesmo, às vezes até pagando contas, recebendo uma ligação para resolver uma coisa urgente, você se envolve na vida das pessoas. Para mim, Marcos, uma das maneiras mais bonitas de você fazer uma obra social e espiritual é ministrando estudo bíblico, porque muitas vezes o que alguns fazem é desencargo de consciência, sabe? Não estou aqui querendo julgar nada, mas eu sei que existe isso. Ele vai lá, dá uma cesta básica e volta para casa. Beleza, eu já aplaquei minha consciência. Mas aquela pessoa não está precisando só de uma cesta básica. E aquela cesta básica vai acabar também. Uhum. Quando você se envolve na missão verdadeira, você vai visitar essa pessoa por meses. E às vezes por anos. E às vezes por toda a vida, porque se tornam amigos. Então você está, de fato, envolvido na vida daquela pessoa. E o assistencialismo, pastor, ele pode mudar uma situação temporária, mas o evangelho, ele muda a vida eternamente, não é? O destino eterno. Exatamente. Então, a gente tem que associar as duas coisas, não é? E essa questão que você falou do jovem que fez esse comentário aí de colonialismo, de como se fosse uma lavagem cerebral, talvez, não sei. Mas interessante que o oposto é a realidade, né? Porque quando a gente oferece um estudo bíblico para alguém conhecer mais da Bíblia, a gente sempre oferece, pergunta se a pessoa aceita, existe uma contrapartida, né? Uma escolha voluntária. Ao passo que certas ideologias utilizam de meios de comunicação de massa, de forma mensagem subliminar, tudo para enfiar a goela abaixo do jovem, ou de quem quer que seja, uma ideologia. Ou seja, na verdade, isso é escravizar a mente, né? Jesus não força a porta, ele convida. E eu confesso, admito, né, reconheço que em nenhum momento, quando eu fui evangelizado, eu me senti violado, me senti obrigado, né?
Na verdade, como eu disse, eu relutei por 3 anos porque eu quis, né? Porque, enfim, não aceitei de imediato e fui trabalhando aquilo na minha mente, no meu coração, Deus trabalhando aquilo, né? Nunca me senti obrigado a nada. Nunca me senti obrigado a ser um pastor, nunca me senti obrigado a ser um evangelista, a ser um adventista. Tudo foi sempre com a minha livre escolha. E tudo sempre foi uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida. Ok. Então, Marcos, só para fechar, né? Sim, a Igreja Adventista continua. Pode ser que alguns da igreja não estejam no mesmo ritmo, né? Mas aí eles é que têm que apressar o passo aí e reconhecer a bênção de ser missionário. Mas a igreja como instituição, louvado seja Deus, ela continua sendo aquilo que ela foi quando, lá nos anos, né? Lá no século XIX, ela foi despertada por Deus. É um movimento evangelístico. Todos os anos aí, livro missionário, mutirão de Natal, mesmo quebrando o silêncio, né? Todos esses projetos, embora sejam sociais, e veja, quem fala que a igreja não faz obra social, né? A ADRA é a primeira agência a aparecer numa situação de crise quando ocorre alguma catástrofe ou algo assim. Está lá a ADRA, né? Eu sou um doador da ADRA, faço isso com muita alegria. A ADRA está lá, a ASA está lá. A Igreja Adventista é uma das que mais se destacam por sua obra social no mundo. Mas tem um detalhe, né? Beneficência Social, livro de Ellen White. Tem um trecho que eu acho assim fantástico, né? Entre outros, tudo é fantástico ali, né? Mas tem um trecho que é assim, parafraseando, Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Então ele curava, alimentava, amparava, enfim, né? Satisfazia as necessidades primárias das pessoas. E depois de conquistar a simpatia delas, ele dizia, segue-me. Tem muita gente indo até o satisfazer as necessidades, né? E esquece do sigam-no, ou siga-o. Se você não chegar a esse ponto, você não está imitando Jesus e não está fazendo evangelismo. Você está sendo uma ONG, uma cruz vermelha. E que bom que elas existem, e isso é importante fazer também. Só que é aquilo que já dissemos aqui, né? As necessidades vão existir até o fim. E aquilo que a pessoa pode ter de melhor na vida dela, inclusive para fazer com que ela se levante e tenha uma vida diferente, é o Evangelho. É a transformação da vida pelo Evangelho. Então, se nós não completarmos a obra dizendo siga Jesus, nós não fizemos evangelismo. Então, eu louvo a Deus, porque a Igreja Adventista ela tem uma atuação social forte no mundo, mas nunca deixou de entender que a principal missão dela, que é intransferível, é pregar as 3 mensagens angélicas. E ela está fazendo isso, né, em várias partes do mundo, de várias formas, por meio da mídia, da internet, da pregação pessoal, dos estudos bíblicos, livro missionário, são várias frentes. E eu louvo a Deus por ver que isso está acontecendo. Ah, mas a chuva serôdia não vai resolver? Gente, a chuva serôdia não vai cair. Eu gosto de comparar assim, ó. Por que você vai encher o tanque de um carro que está na garagem e nunca vai ser usado? Né? Então, só vai receber a chuva serôdia, vocês já leram isso no Espírito de Profecia? Só vai receber a chuva serôdia quem está em atividade, quem está trabalhando para Deus. Porque ele não vai abastecer um carro parado. Então, você tem que estar envolvido na missão. E envolvido na missão, você vai ser capacitado para alcançar muito mais pessoas. É aquilo que nós lemos, né, no Espírito de Profecia. Servos de Deus com o rosto iluminado, né, sairão ao mundo para falar do amor de Deus. Aí viremos milagres, conversões aos milhares em apenas um dia. Os discípulos que participaram do Pentecostes já eram discípulos. Os discípulos que receberam o Espírito Santo no Pentecostes já estavam com Jesus, já estavam de alguma forma fazendo a missão deles. Eles foram capacitados para fazer muito mais, falar em línguas diferentes, pregar com poder, milagres e tudo mais. Então, Deus espera a parte humana, e a parte que nós não podemos fazer, Ele vai, por meio de nós, fazer, nos dotando com o poder do Espírito Santo. Amém, amém. Podemos fazer uma comparação bem simplista aí com a maratona, né? O maratonista, ele não é maratonista só no dia da maratona, né? Ele prepara anos e anos e anos para que no dia da maratona ele consiga vencer.